Olá, hoje a gente vai mergulhar num dos momentos mais, intrigantes da história do Brasil, a queda do Segundo Reinado. É verdade. Pensa só, um império que parecia super sólido, estável, de repente ele desmorona. Quase que da noite pro dia, sabe? Sem uma grande guerra, sem revolução popular. Exato. A pergunta que fica é, como? Como isso aconteceu? O que derrubou esse gigante? E esse é o ponto fascinante. Não foi uma coisa só, um golpe único. Foi uma espécie de tempestade perfeita. Várias crises ao mesmo tempo. Várias crises acontecendo juntas, minando as bases de Dom Pedro II. E para a gente entender esse cenário, nosso guia vai ser o conteúdo riquíssimo das aulas do professor Dr. Hernan Sais. Ele ajuda a gente a conectar os pontos, sabe? Ver como cada um desses pilares foi caindo. Então a nossa missão hoje é essa: ser uma espécie de detetive seguindo as pistas para entender o colapso. E depois, claro, olhar para a cena do crime e perguntar o que mudou de verdade quando a República chegou. Isso. Vamos começar pela rachadura maior, talvez a mais importante de todas, a questão da escravidão. Sem dúvida. Olha, na segunda metade do século XIX, o Brasil era o país do café. E café precisava de mão de obra. Mão de obra escrava. Exato. Só que o mundo inteiro já pressionava pelo fim da escravidão. E a solução que a elite encontrou foi incentivar a imigração europeia, o que, aliás, vinha com uma agenda bem clara de embranquecer a população. Certo. Mas essa transição para o trabalho livre acabou dividindo a elite do café de uma forma brutal. Como assim? Eu sempre imaginei os barões do café todos do mesmo lado. De jeito nenhum. De um lado, você tinha os cafeicultores do Oeste Paulista. Pensa neles como o dinheiro novo da época. Mais dinâmicos, né? Muito mais. Capitalizados, construindo ferrovias. Para eles, contratar imigrante, pagar salário, não era um problema tão grande. Na verdade, alguns até viam a abolição como um jeito de enfraquecer as oligarquias mais antigas. E do outro lado? O dinheiro antigo. Exatamente. Os fazendeiros do Vale do Paraíba, do Nordeste, a economia deles já estava em crise, as terras esgotadas, eles dependiam totalmente do trabalho escravo. Para eles, a abolição era a ruína. E essa tensão era pública, não era? Totalmente. E tem uma prova disso que é, incrível. Uma charge da Revista Ilustrada de 1880. Eu vi essa imagem, é? É selvagem. Mostra um fazendeiro escravocrata montado num homem escravizado como se fosse um cavalo, numa estátua heróica. Isso em 1880. Quer dizer, o debate não era portas fechadas, era escancarado, visceral. E é nesse clima que o governo tenta agir, né? Tenta. Mas com leis que, na prática, não resolviam nada e irritavam todo mundo. Primeiro, em 1871, a Lei do Ventre Livre. Que, em teoria, libertava os filhos de escravas. Em teoria. Mas a criança ficava presa ao senhor da mãe até os 21 anos para pagar pelos seus serviços. Era uma liberdade para um futuro que talvez nem chegasse. E depois veio a Lei dos Sexagenários, em 85. Peraí. Libertar escravos com mais de 60 anos? No papel parece progressista, porque isso foi uma farsa. Foi quase que um teatro político. Primeiro, a expectativa de vida de uma pessoa escravizada era baixíssima, né? Chegar aos 60 era raridade. Entendi. Segundo, a lei obrigava o liberto a trabalhar de graça por mais 3 anos como indenização ao antigo dono. E o mais importante, não deu nenhuma indenização em dinheiro para os fazendeiros. Ou seja, não libertou quase ninguém e ainda deixou os escravocratas furiosos. Exatamente. O governo tentou agradar gregos e troianos e acabou não agradando ninguém. Ninguém. E aí veio a Lei Áurea. E quando a Lei Áurea veio, em 1888, não foi por bondade da princesa Isabel. Foi o resultado de uma pressão insuportável. De quem? Dos militares, que se recusavam a ser capitães do mato, dos abolicionistas, que organizavam fugas em massa, e de províncias como o Ceará e o Amazonas, que já tinham abolido a escravidão por conta própria. E aí, ao assinar a lei sem indenização, A monarquia deu tiro de misericórdia na sua principal base de apoio.
Os grandes latifundiários se sentiram traídos e, de uma hora para outra, viraram republicanos. São os famosos republicanos do 14 de maio, né? Eles mesmos. Viraram republicanos no dia seguinte à abolição, por pura vingança. Que virada de mesa. Então a base mais antiga do Império, os fazendeiros, vira a casaca por despeito. Mas eles não eram os únicos insatisfeitos, certo? E os quartéis? Aí entra o segundo pilar que ruiu, a questão militar. O exército saiu da Guerra do Paraguai transformado. Deixou de ser uma força amadora para ser uma instituição profissional com um prestígio imenso. Eles se sentiam os salvadores da pátria. Entendi. É como ganhar a Copa do Mundo e depois te dizerem que você não pode nem escolher a música da festa. Toda a glória, nenhum controle. A analogia é perfeita. Eles se viam como a instituição mais competente do país, mas eram tratados como subordinados de políticos civis que eles consideravam corruptos. E nesse solo fértil de insatisfação caiu uma semente da Europa, o positivismo. Ah, o ordem e progresso da nossa bandeira. Exatamente. A filosofia de Augusto Comte pregava um governo da ciência, da razão, e para os militares isso soou como música. A ideia de uma ditadura republicana para colocar ordem na casa e guiar o país ao progresso era sedutora. Eles se viam como essa vanguarda, então. A vanguarda esclarecida, os únicos capazes de modernizar o Brasil. E o modelo para isso, claro, era a República. E essa ideia os colocava em rota de colisão com outra instituição, a Igreja. A briga foi feia aí também, a tal da questão religiosa. Foi, porque mexeu numa estrutura muito antiga. No Império, a Igreja era subordinada ao Estado. Era o regime do padroado. Na prática, o imperador tinha que aprovar as ordens do Papa, o chamado beneplácito. Se ele não dissesse cumpra-se, não valia no Brasil. Exato. E qual foi a ordem que ele não quis cumprir? Em 1864, o Papa Pio IX condenou a maçonaria e proibiu católicos de fazerem parte dela. O problema é que a elite brasileira, incluindo o próprio Dom Pedro II, era quase toda maçom. Obviamente ele não deu cumpra-se. Claro que não. Só que alguns religiosos não gostaram. 2 bispos, um de Olinda e outro de Belém, decidiram obedecer ao Papa e não ao imperador. E o que eles fizeram? Começaram a expulsar os maçons das irmandades religiosas. A reação de Dom Pedro II foi implacável. Prenderam os bispos. Por ordem do imperador. Isso deve ter sido um escândalo. Um terremoto. A imagem do imperador católico mandando prender 2 bispos. Isso destruiu a relação entre o Estado e a Igreja. Foi mais uma base de apoio que simplesmente desintegrou. Ok. Vamos recapitular. O Império perdeu os fazendeiros, está em conflito com os militares e comprou uma briga feia com a Igreja. O cenário estava pronto. Faltava só o movimento organizado. E ele já existia. É a última peça. A questão republicana. Qual era o problema aí? Representação política. O sistema favorecia as velhas elites do Nordeste. Províncias que estavam bombando economicamente, como São Paulo, se sentiam totalmente ignoradas no Congresso. Esse sentimento de injustiça alimentou o Partido Republicano, de 1870. Exato. E no final dos anos 80, o Império estava isolado. Perdeu a base agrária, a militar e a religiosa. O golpe de 15 de novembro foi quase anticlimático. Foi um boato, não foi? Um boato de que o Marechal Deodoro da Fonseca seria preso. Foi o estopim. Os militares foram para a rua e, sem um tiro importante, o Império caiu. A famosa pintura de Benedito Calixto mostra isso. É um desfile, não uma revolução. O povo assistiu a tudo sem entender. O gigante caiu sem fazer barulho. E isso nos leva à segunda parte. O Império se foi. Mas o que de fato a República mudou? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é complexa. Vamos começar pelo que ficou na mesma. Na política, o poder continuou na mão dos mesmos, os grandes donos de terra. Só mudou o nome. Só mudou o nome. No Império era mandonismo, na República virou coronelismo. Com voto aberto, o coronel controlava o curral eleitoral e elegia quem quisesse. E a economia? O dinheiro continuava vindo do café, imagino.
do mesmíssimo lugar. O Brasil continuou sendo um país agroexportador. A diferença é que agora o governo republicano intervinha diretamente para proteger o lucro dos cafeicultores. A base econômica não mudou. E na sociedade? Aqui talvez a continuidade mais cruel, né? A mais cruel de todas. A sociedade continuou extremamente desigual. E o que aconteceu com o voto é o exemplo perfeito. No Império, para votar, você precisava ter renda. Era o voto censitário. E a República acabou com isso, o que parece um avanço. Parece. Mas teve uma pegadinha. A maior de todas. Qual foi? Substituíram a exigência de renda pela exigência de alfabetização. Num país onde 85% da população não sabia ler nem escrever. O resultado foi o mesmo. A grande maioria continuou excluída. Uau! Não é só que foi um projeto de elite, é que os métodos de exclusão foram modernizados. Exato. A mesma porta trancada, só que com uma chave nova, com aparência mais moderna. Forte isso. Mas tudo bem. A estrutura de base continuou. Seria injusto, porém, dizer que nada mudou. A troca de uma monarquia por uma república tem que ter significado alguma coisa. Sim, claro. As rupturas também foram reais. Na política, a mais óbvia é a mudança de regime. Sai o poder centralizado no imperador e entra uma república federativa, onde os estados ganham muito poder. É o começo da política do café com leite. Exato. Com as oligarquias de São Paulo e Minas ditando as regras. Mas esse novo sistema já nasceu com seus críticos, como o movimento do tenentismo nos anos 20, que já via essa república como velha e corrupta. E a economia, mesmo com o café, não começou a se diversificar um pouco? Sim, já havia um ensaio no fim do Império, mas na República isso ganha força. Surgem novos bancos, as cidades crescem, serviços de luz, bondes, e temos os primeiros surtos industriais. Isso cria uma nova classe. Uma nova burguesia industrial e comercial, cujos interesses nem sempre batiam com os dos barões do café. Ali começava um novo foco de tensão. E com a indústria e as cidades crescendo, surgem também novos grupos sociais. E essa é talvez a ruptura social mais importante. Surgem dois grupos que não tinham voz no Império. O operariado urbano, muitos imigrantes trazendo ideias anarquistas e socialistas. E as camadas médias urbanas. Isso. Funcionários públicos, pequenos comerciantes, profissionais liberais. É o nascimento daquele Brasil urbano que a gente conhece hoje, com todas as suas tensões. Isso gerou um choque cultural, imagino. A cidade contra o campo. Um choque tremendo. A cidade era o moderno, o progresso, o campo, o atraso. A figura do Jeca Tatu de Monteiro Lobato é o símbolo disso, né? A visão urbana sobre o caipira. E a Semana de Arte Moderna de 22 é o clímax dessa ruptura. É o clímax. Artistas tentando criar uma identidade brasileira que rompesse com o passado agrário e olhasse para um futuro urbano. Ok, vamos juntar as peças. A passagem do Império para a República não foi uma revolução. Foi um rearranjo de poder entre as elites. A fachada do prédio mudou, mas os alicerces de poder e exclusão continuaram firmes. Exato. A proclamação foi um evento que a população assistiu bestializada na famosa frase da época. A estrutura social não foi alterada de propósito. E isso nos leva a um último pensamento. Qual seria? Pensa no cidadão comum daquela época. O ex-escravizado liberto em 88, sem terra, sem educação. O pequeno agricultor no sertão. O que de fato mudou na vida dessa pessoa no dia 16 de novembro de 1889, o primeiro dia da República? Boa pergunta. O sol nasceu diferente? A terra que ele não tinha passou a ser sua? Ou foi só a notícia de que o retrato do homem poderoso pendurado na parede do cartório tinha mudado?